Você sabia que existem tecnologias e conhecimentos tão avançados que simplesmente desapareceram da história? Bem-vindo ao episódio 2 da nossa série sobre as curiosidades esquecidas da humanidade e tecnologias perdidas. No episódio de hoje, vamos revelar invenções, estruturas e evidências que mostram que nossos ancestrais sabiam muito mais do que a ciência moderna consegue explicar. Se você achou o primeiro episódio intrigante, prepare-se, porque este está ainda mais surpreendente. Vamos mergulhar juntos nesses mistérios que desafiam o tempo. Comecemos nossa jornada na Índia, diante de um enigma de metal que tem mais de 1.600 anos. O Pilar de Ferro de Delhi. Imagine uma coluna de ferro com mais de 7 metros de altura, pesando 6 toneladas, exposta ao clima rigoroso de monções da Índia por séculos, e que simplesmente não enferruja. A sua pureza é de 98% de ferro, uma proeza notável por si só, mas o verdadeiro mistério está na sua incrível resistência à corrosão. Cientistas modernos ainda debatem como uma civilização antiga, por volta do ano 400 d.C., conseguiu criar uma liga metálica tão avançada. A teoria mais aceita sugere que a presença de fósforo no metal, combinado com as condições climáticas específicas, criou uma fina camada protetora passiva. Mesmo assim, a habilidade de forjar um pilar tão grande e puro com a tecnologia da época, é, no mínimo, impressionante. Eles teriam dominado técnicas metalúrgicas que só reapareceram muitos séculos depois? Ou foi um acaso genial? O pilar permanece de pé, um silencioso testemunho de um conhecimento perdido. Agora, vamos descer para as profundezas da Europa, onde um mistério ainda maior se esconde sob nossos pés. Ao longo de todo o continente, da Escócia à Turquia, arqueólogos têm descoberto uma vasta e complexa rede de túneis subterrâneos, conhecidos como Erdstall. Estima-se que alguns tenham mais de 12.000 anos. São túneis estreitos, muitas vezes com apenas espaço para uma pessoa se arrastar. Eles se estendem por quilômetros, conectando vilarejos e até mesmo países. A grande questão é: como eles foram escavados sem máquinas modernas? E mais importante, para que serviam? As teorias são muitas. Alguns acreditam que eram rotas de fuga ou esconderijos durante tempos de guerra. Outros sugerem que poderiam ser locais de armazenamento de alimentos, ou talvez tivessem um propósito religioso ou ritualístico. A falta de artefatos ou inscrições dentro desses túneis torna o enigma ainda mais profundo. Eram uma rede de transporte secreta de uma civilização esquecida? Uma forma de se proteger de um cataclismo? Ninguém sabe ao certo. E a verdadeira função dessa gigantesca obra de engenharia pré-histórica continua a ser um dos segredos mais bem guardados da Europa. Da Europa, viajamos para a Rússia, para encontrar um artefato que, se for autêntico, pode reescrever completamente a história da humanidade. É a Pedra de Dashka, também conhecida como o Mapa do Criador. Descoberta em 1999, esta laje de pedra de 1 tonelada parece exibir um mapa em relevo tridimensional de uma área específica dos Montes Urais. O mais chocante? A análise geológica sugere que a pedra pode ter 120 milhões de anos. O mapa mostra não apenas rios e montanhas, mas também o que parecem ser canais, barragens e outras estruturas de engenharia civil em uma escala gigantesca. Os defensores da autenticidade da pedra afirmam que seria impossível uma formação natural criar detalhes tão precisos e organizados. Seria a prova de uma civilização avançada, existindo milhões de anos antes dos humanos? Céticos, por outro lado, argumentam que é apenas um caso de pareidolia, onde nosso cérebro vê padrões familiares em formas aleatórias e que a datação é controversa. O debate é acalorado e o mistério da Pedra de Dashka permanece sem solução, flutuando entre a prova de uma história inimaginável e uma incrível coincidência geológica.
Nossa próxima parada nos leva para as profundezas do oceano, na costa do Japão. Em 1986, um mergulhador local descobriu algo extraordinário perto da ilha de Yonaguni, uma estrutura colossal submersa que se assemelha a uma pirâmide escalonada. Conhecida como Monumento de Yonaguni, a formação tem cerca de 50 metros de comprimento por 20 de largura e apresenta terraços planos, degraus íngremes e ângulos retos quase perfeitos. A controvérsia começou imediatamente. É uma formação geológica natural, moldada por correntes oceânicas e atividade sísmica, ou é uma estrutura artificial, uma cidade perdida submersa? Geólogos apontam que o arenito da região tende a se fraturar em linhas retas, o que poderia explicar as formas. No entanto, arqueólogos como Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, afirmam ter identificado estradas, muros e até um formato que se assemelha a uma tartaruga esculpida. Se for artificial, estima-se que a cidade teria sido construída quando o nível do mar era mais baixo, há pelo menos 10.000 anos, antes do fim da última era do gelo. Seria Yonaguni a Atlântida do Pacífico? A resposta continua submersa, aguardando uma prova definitiva. Subindo para as alturas dos Andes, no Peru, encontramos a fortaleza de Sacsayhuaman, um dos exemplos mais espetaculares de engenharia inca, ou talvez pré-inca. As muralhas deste complexo são construídas com blocos de pedra ciclópicos, alguns pesando mais de 100 toneladas. O que deixa os engenheiros modernos perplexos não é apenas como eles moveram essas pedras monumentais por terrenos montanhosos, mas como as cortaram e encaixaram com uma precisão milimétrica. As juntas entre as pedras são tão perfeitas que é impossível inserir sequer uma folha de papel entre elas. Não foi usada argamassa. Os blocos poligonais se encaixam como um quebra-cabeça tridimensional complexo. As teorias variam desde o uso de rampas e milhares de trabalhadores, até técnicas mais exóticas, como o uso de plantas que poderiam amolecer a rocha, ou até mesmo tecnologias sônicas. Os próprios incas contavam lendas de que o trabalho foi feito com a ajuda de gigantes, ou de magia. Até hoje, não existe uma resposta definitiva e consensual sobre como essa façanha arquitetônica foi realizada, deixando Sacsayhuaman como um monumento ao gênio e ao mistério de seus construtores. Voltando à Ásia, um pequeno artefato encontrado na China desafia a cronologia da tecnologia de metais. Em uma tumba da dinastia Jin, datada de cerca de 1.700 anos atrás, foi encontrado um objeto ornamentado que continha uma quantidade surpreendente de alumínio. O problema? O alumínio, na sua forma pura, não existe livre na natureza. É um metal que requer um processo industrial complexo chamado eletrólise para ser extraído da bauxita, um processo que só foi descoberto e aperfeiçoado no século XIX. Produzir alumínio exige enormes quantidades de eletricidade, algo impensável para uma civilização antiga. Então, como esse alumínio puro foi parar numa tumba milenar? Alguns pesquisadores sugerem que o objeto pode ter sido contaminado ou analisado incorretamente, ou que talvez seja uma adição posterior à tumba. Outros, no entanto, ponderam a possibilidade de que alguma técnica perdida e desconhecida para produzir alumínio existisse na antiguidade. O debate continua, e o alumínio da antiguidade permanece como uma anomalia intrigante na história da metalurgia. Agora, vamos para um lugar onde a própria Terra parece ter vida: o Vale da Morte, na Califórnia. Lá, no leito de um lago seco chamado Racetrack Playa, ocorre um fenômeno bizarro. Pedras, algumas pesando mais de 300 quilos, se movem sozinhas deixando longos rastros na lama seca. Por décadas, ninguém jamais viu as pedras se moverem, e o mistério alimentou todo tipo de teoria, desde campos magnéticos a intervenções extraterrestres. Apenas em 2014, cientistas conseguiram registrar o fenômeno. A explicação é uma combinação rara de eventos. Após uma chuva leve, a água congela durante a noite,
formando uma fina camada de gelo. Durante o dia, o Sol derrete o gelo, que se quebra em grandes painéis flutuantes. Ventos leves, mas constantes, empurram esses painéis de gelo, que, por sua vez, empurram lentamente as pedras à sua frente. Mesmo com a explicação científica, o fenômeno continua sendo mágico e misterioso. Um lembrete de que, às vezes, a natureza é a maior ilusionista de todas. Prepare-se para uma das descobertas mais polêmicas da arqueologia. Em 1936, perto da cidade de London, no Texas, um casal encontrou um martelo de ferro com cabo de madeira parcialmente embutido em um pedaço de rocha. O que torna isso extraordinário é que a rocha ao redor do martelo foi datada como sendo do período Cretáceo, com mais de 100 milhões de anos. Se for verdade, isso significaria que uma ferramenta humana existiu muito antes da própria humanidade. O martelo de London tornou-se um ícone para os criacionistas e teóricos dos astronautas antigos. No entanto, a comunidade científica é extremamente cética. Geólogos explicam que o nódulo de rocha ao redor do martelo é uma concreção, que pode se formar rapidamente em certas condições químicas, envolvendo um objeto moderno. Análises do metal do martelo mostraram uma composição consistente com a tecnologia do século XIX. Foi uma ferramenta de um mineiro do século XIX que caiu numa fenda e foi envolvida por minerais? Ou é um artefato genuinamente fora do lugar no tempo? A discussão divide especialistas até hoje, e o martelo permanece um objeto de intenso debate. Você já imaginou rochas que cantam? Na Inglaterra e em outras partes do mundo, existem pedras especiais, conhecidas como ringing rocks, ou pedras musicais. Quando você bate nelas com uma pedra menor ou um martelo, elas produzem tons musicais claros e ressonantes como sinos. Essas rochas, geralmente um tipo de diabásio ou granito, têm essa propriedade devido à sua composição interna e à forma como foram erodidas. O mais curioso é que os povos antigos sabiam exatamente onde encontrar essas pedras e como usá-las. Sítios arqueológicos próximos a essas formações rochosas indicam que elas eram usadas em rituais e cerimônias. Elas podem ter sido os primeiros instrumentos de percussão da humanidade, usados para criar música e se comunicar a longas distâncias. O conhecimento para identificar quais rochas cantavam em uma paisagem cheia de pedras comuns era, em si, uma forma de tecnologia acústica perdida, conectando nossos ancestrais ao som da própria Terra. Para finalizar, vamos olhar para as estrelas, da mesma forma que nossos antepassados faziam. Muitas civilizações antigas, dos egípcios aos maias, dos construtores de Stonehenge aos povos da Polinésia, possuíam um conhecimento astronômico de uma precisão impressionante. Eles mapeavam o movimento das estrelas, do Sol e da Lua, com uma exatidão que só voltamos a alcançar milhares de anos depois, com o auxílio de telescópios. Monumentos como Stonehenge, na Inglaterra, as pirâmides de Gizé, no Egito, e o Templo de El Caracol, no México, são alinhados com precisão a eventos celestes, como solstícios e equinócios. Como eles conseguiram isso? Eles usavam uma combinação de observação paciente ao longo de gerações, matemática sofisticada e ferramentas engenhosas, mas simples, como bastões e cordas. Esse conhecimento não era apenas acadêmico. Ele regia a agricultura, a religião e a navegação. Era uma tecnologia fundamental para a sobrevivência e a cosmovisão dessas culturas. A habilidade de ler o céu era uma ciência sagrada, uma tecnologia de mapeamento estelar que hoje nos parece quase sobrenatural. Estas tecnologias perdidas e mistérios não resolvidos são apenas a ponta do iceberg. A cada nova escavação, a cada artefato redescoberto, percebemos que a história da humanidade é muito mais engenhosa, complexa e misteriosa do que os livros de história nos contam. Nossos ancestrais não eram primitivos. Eles eram inovadores, cientistas e engenheiros, cujos segredos o tempo se encarregou de esconder.
E talvez muitas das respostas para o nosso futuro estejam, na verdade, enterradas em nosso passado. O que mais será que perdemos? Se você ficou tão fascinado quanto eu e quer ver o episódio 3 desta série, faça o seguinte: comente aqui embaixo. Quero o próximo capítulo. Seu comentário nos ajuda a saber que vocês querem mais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder as próximas descobertas. Obrigado por assistir e até a próxima viagem ao desconhecido.